Meu nome é Felipe Kuhn Braun, tenho 34 anos e sou natural de Novo Hamburgo. Bem, eu nasci em Novo Hamburgo em 1987. Eu creio que o meu caso reflete muito o pessoal da minha geração, porque boa parte de nós hamburguenses, se não somos de outros lugares, temos antepassados de outros lugares, de outras comunidades. Mas, de fato, nasci e me criei aqui. A minha família, por parte do pai, já está há 70 anos em Novo Hamburgo, 71 anos, e a família da mãe um pouco menos, né? Mais ou menos 40 anos que a nossa família materna reside em Novo Hamburgo. Eu tive uma infância muito feliz com os meus pais, com os meus avós, com a minha bisavó. Nós tínhamos uma situação muito particular, onde morávamos ali atrás do Parque Floresta Imperial, na Rua Roca Salles, e moravam os meus avós paternos, a minha avó materna e a minha bisavó. Eram todos vizinhos. Então, sempre visitar a casa de uma das avós era a oportunidade de visitar as demais, né, e estar ali presente. Ouvi muito o idioma alemão. O bairro Rondônia é um bairro que tem muitas famílias de origens germânicas e muitas famílias de origens africanas. É bem interessante, assim, diferente de outros bairros. O bairro Rondônia e o bairro Primavera se caracterizam muito desta forma. Então era muito interessante, porque nós tínhamos vizinhos que falavam alemão, do lado uma família de origem africana, e aí depois já vinha outra de origem alemã também. Então toda essa pluralidade que a gente também viveu e conviveu, e tendo ali também famílias, eu sou católico, mas as avós são de famílias luteranas, então era bem nítido, assim, era umas 4 casas de católicos, aí tinha umas 2 de luteranos, aí depois voltava uma família católica, bem interessante, assim, bem importante até para mim e para quem viveu ali também, essa pluralidade, essa convivência. Através da vereança, a gente incentiva muito a utilização dos parques, das praças, né, que aqui em Novo Hamburgo eu me recordo muito bem, quando era 5, 6, 7 anos, ia muito até, especialmente as praças do centro, né? E a minha mãe que me levava. A praça ali, a Praça 20 um pouco, mas a lembrança mesmo vem da Praça do Imigrante, porque ali eu levava sempre um pacotinho para dar comida para os pombos, que tinha um pombal, né? Então ali ajudava, alimentava eles, né? E vivia feliz assim vendo eles ali, e todo o movimento, né, porque é uma praça central, é uma praça muito movimentada. E também eu tenho uma boas lembranças do Parque Floresta Imperial, né? Como nós morávamos na rua de trás do parque, ali também tinha uma chácara que era de um tio meu que fazia divisa com o parque. Então eu buscava água com a minha avó ali, né? Era sempre tinha uma fonte com água limpa, água pura, e o Parque Floresta Imperial também é muito presente assim nas minhas lembranças mais remotas. Eu creio que a política começou a me chamar a atenção desde os 13 para 14 anos. Eu tenho muito nítido isso, até a vontade de me filiar e participar já, e aí eu descobri na época que precisava ter 16 anos para a filiação partidária. Assim aguardei, mas realmente tive uma filiação partidária muito cedo, logo 2 semanas depois de ter completado 16 anos. Ao mesmo tempo participei no ano seguinte já de uma campanha política, claro, não como candidato foi 4 anos depois, com 20 para 21 anos. Mas assim, essa vivência, como eu, muito jovem, participava, e é difícil jovens participarem, mesmo que não tinha tanto espaço. O espaço era para quem já estava, para quem tinha um cargo eletivo, para quem, digamos, tinha teoricamente uma trajetória consolidada. E mesmo assim eu fui ganhando espaços não de trabalho, mas assim de poder ajudar, colaborar, ir até um local.
justamente participar até de algumas campanhas por me interessar mesmo. E foi muito bom, porque hoje, no segundo mandato como vereador, mas já participei de campanhas de deputado, de governo do estado, né, seja como cabo eleitoral, seja como, de fato, filiado ao partido. E são vivências importantes para a caminhada e que eu não tenho dúvida que nos ajudaram também aqui no nosso mandato. Foram 3 experiências muito importantes, né, e cada uma com o seu aprendizado. E também do que eu pude contribuir em cada uma delas e através das minhas participações, primeiro como suplente, naturalmente, e depois, claro, do nosso mandato. Eu creio que uma das principais no início foi ter assumido num período curto aqui na Câmara de Vereadores, mas ter mostrado posicionamento, ter mostrado a decisão sempre voltada para as pessoas que acompanham o nosso trabalho, para a comunidade de uma forma geral. Então, depois, claro, a titularidade foi um outro momento muito bom, porque, bem, a oportunidade de a gente dizer agora com o mandato nós podemos trabalhar de forma mais intensa, né, e assim fizemos, tanto que a nossa campanha foi uma das campanhas mais econômicas da cidade de Novo Hamburgo, uma campanha franciscana, e a gente conseguiu fazer a maior votação da cidade, a maior votação do Vale dos Sinos, pelo que as pessoas acompanharam, né, viram também o nosso trabalho realizado, né, mesmo com as limitações que existem na política ou no legislativo, mas isso nunca foi uma desculpa para que deixássemos de trabalhar, de estar presente. Então eu vejo que isto fez com que a gente ampliasse praticamente, não vou dizer dobrasse, mas quase isso, né, a nossa votação nesse pleito de 2020. Então, oportunidades diferentes, né, a suplência, depois em 2016, 2.653 votos, mesmo assim ganhamos por 56 votos, foi uma eleição muito disputada, e a de 2020, pelo menos a apuração foi mais tranquila para nós, porque a situação já era bem diferente, né, quase dobrando a nossa votação. Eu milito muito na área da educação, nosso mandato é muito voltado em projetos e atividades voltadas para a educação. Na época o PDT tinha uma situação que nos animava a participar mais, naturalmente, do que hoje, né? E essa participação da minha parte foi muito efetiva, tanto que eu trabalhei na Assembleia Legislativa como assessor de imprensa, como assessor parlamentar, como assessor da bancada do partido, né, por essa vivência que tinha até um tempo no PDT. Havia uma questão interna que realmente não era mais possível, porque não houve a nível estadual, né, uma atenção para cá, uma atenção para nós. Eu sempre digo assim, a gente trata todo mundo com respeito, a gente considera as pessoas, os cargos, as ocupações delas. Agora sim, a gente também precisa ser tratado com respeito, né? Então a gente sempre tem que procurar um local onde a gente tenha diálogo, onde a gente possa e onde as pessoas possam dialogar conosco, né? Mas naturalmente de forma civilizada. Então a gente fica com amigos, a gente fica com pessoas que a gente tem um reconhecimento, né? Mas como eu disse hoje, dentro do Progressistas, a gente tem, né, uma caminhada maior e também assim muito grande na região. A acolhida no Progressistas foi muito boa, o Progressistas tem campo para trabalhar, passa por uma situação muito positiva na cidade, na região, e já tinha amigos, já tinha, digamos, até apoiadores em outros municípios dentro do Progressistas. Então foi uma casa partidária onde me senti bem e pude debater, pude contrapor também, né, e deixar o ponto e o contraponto das minhas ideias.
Então, isso tem sido muito importante. De fato, ajudei na campanha da majoritária, ajudei muito, trabalhamos muito em conjunto. Agora, tem uma outra questão importante de destacar, que mesmo com tudo isso, foi um ano muito difícil devido à pandemia. Eu respeitei todas as regras, primeiro porque eu digo que eu tenho que ser o primeiro a dar o exemplo. Então, as regras de muitas visitas que a gente deixou de fazer, muito material que a gente entregava só por carta ou entregava só no portão da casa. Então, as pessoas também viram isso, além de respeitar as regras eleitorais, porque muitas vezes a gente sabe que a gente pode não concordar ou não estar com algum projeto, alguma lei que exista, só que nós temos que respeitar a lei e cumprir a lei. Então foi uma campanha onde, por exemplo, não podia placa, né? Então a gente não fez placa, mesmo contrariando, teve outras pessoas que fizeram, mas a gente teve uma eleição como foi o nosso mandato, respeitando o eleitor, respeitando o cidadão, o contribuinte, respeitando aquele que também respeita as leis e, de fato, o que tem que ser respeitado. Então, assim, eu vejo que isso a comunidade também viu, acompanhou, reconheceu, né? Por isso que, naturalmente, pós a eleição, fiquei ainda mais assim, animado a seguir e a continuar com várias causas que a gente já vem atuando e trabalhando. Essa independência, através do nosso mandato, esse respaldo que o partido nos dá, de fato de poder avaliar projeto por projeto, de poder dizer o que a gente vai votar, o que a gente não vai votar, quer dizer, o que a gente vai votar a favor ou o que a gente vai votar contra, né? De fiscalizar também, de acompanhar as contas da prefeitura, do executivo, né? Que é um trabalho que, bem, todos deveriam fazer, e poder manter e ampliar esse debate, esse diálogo, né? Realmente sim, tenho meus posicionamentos, tenho a contrariedade a várias questões, mas não torço contra a administração, não torço contra a prefeita. O meu debate é quanto ao trabalho realizado pela gestão, pelos secretários, pela própria prefeita. Nunca é um debate pessoalizado e nem vai ser um debate pessoalizado. O meu uso à tribuna, quando eu uso a tribuna ou quando eu vou para a internet, sempre embasando a comunidade, né, do que penso, do que defendo, do que seguirei defendendo, né, e também assim de forma, sempre digo assim, eu não faço teatro. Eu respeito muito todos os colegas aqui dentro, agora muitas vezes a tribuna é utilizada para algumas situações ou algumas questões exacerbadas. Então assim, respeito, mas eu vejo que o trabalho ele tem que ser feito de forma intensa, de forma transparente e não é necessário, não é necessária determinadas formas de manifestação, né? Porque a minha manifestação é sempre clara, é sempre também numa questão de informar as pessoas, né, do que pode ser feito, do que não pode ser feito, né, e do nosso posicionamento favorável ou contrário a determinadas ações do governo, a determinados projetos, a situações específicas. Por termos feito a maior votação aqui de Novo Hamburgo e do Vale, então tem já um diálogo do partido comigo há bastante tempo, há vários meses, para que a gente possa ampliar esse nosso trabalho, que a gente possa fazer um trabalho maior pelo Estado, pela região, pelo município, também subindo, né, um degrau. Então, nós estamos numa construção, logo aí à frente, né, certamente uma pré-campanha a deputado estadual, porque, de fato, a própria comunidade tem acompanhado e muitas vezes dialogado conosco, e eu também, eu faço muitas visitas. A ideia sempre em cada um desses lugares, sentir o que as pessoas, quais as suas demandas, as suas necessidades, né, o que dá para melhorar, o que dá para fazer ainda mais, né, por Novo Hamburgo e pela região, pelo Vale dos Sinos e pelos vales aqui próximos. Então a gente tem já uma construção muito positiva dentro do Progressistas e também junto com a comunidade e muitas pessoas aqui em volta da nossa comunidade, em comunidades vizinhas,
né? Então eu tenho a ciência de que um vereador você tem como trabalhar, né, por praticamente toda a cidade, por maior que ela seja. Agora, um deputado tem um recorte numa região porque o estado é muito grande. Então, isso faz com que a gente, claro, tenha um foco e mantenha um foco em Novo Hamburgo e aqui na região. Ter trabalhado 6 anos na Assembleia Legislativa foi realmente uma experiência ímpar, muito gratificante. Eu gostei muito de trabalhar esses anos ali. Eu creio que me ajudou também ter passado por diversas áreas ali, né? Digamos assim, como eu disse, de assessor de imprensa, assessor parlamentar, fui diretor de jornalismo da Assembleia Legislativa em 2014, início de 2015. Então foram várias vivências importantes, um aprendizado e também o que eu pude naturalmente auxiliar. Claro que realmente a Assembleia tem um trabalho maior em função de ser uma casa legislativa que representa um estado, né? Mesmo que os deputados tenham as suas regiões específicas, o que é normal, o que é natural, mas assim, são regiões e depois temas que eu creio que são todos contemplados através não só da representatividade dos parlamentares, mas também das suas áreas, naturalmente, de atuação. Eu fico imensamente feliz de poder tratar os assuntos da educação. Veja bem, nesses anos, são 3 anos já como presidente da Comissão de Educação, então sempre houve unanimidade dos colegas nos 3 anos, e os 3 anos não foram os mesmos colegas, então sempre houve uma unanimidade dos colegas para que eu estivesse à frente da Comissão de Educação. De qualquer forma, todas as demandas que a gente trabalha no coletivo, né, em visitas às escolas. Esse ano a situação já está muito melhor do que no ano anterior, então isso fez com que a gente conseguisse, com mais assim, intensidade, estar nas escolas, né, mesmo alguns projetos que a gente conseguiu desenvolver, mesmo estando em pandemia e tendo a ciência de que logo as coisas vão melhorar, né, para nós, né, para o Estado, para o município, para o país. E também uma questão que é importante destacar, que na Comissão de Educação, visitas, mas também projetos, debates que a gente conseguiu fazer, né, tanto aqui, ou no plenário, no plenarinho, ou na sala de comissões, e até mesmo em loco, com as pessoas, com professores, pais, alunos. Então as coisas estão, felizmente, voltando com mais intensidade, e esses 3 anos são 3 anos de bastante produção na área de educação e na área de cultura. Novo Hamburgo tem uma situação bem positiva, né, num universo de 89 escolas municipais, entre EMEIs e EMFs, entre um grupo de 24 mil alunos, né, 24 mil matriculados, dos quais uma boa parte representa uma população maior do que a dos municípios, às vezes até aqui da região, né, em alunos. Eu vejo que o município ainda precisa melhorar no atendimento às escolas de educação infantil, que são boas, né? Não diria que é a qualidade do ensino, mas é de fato a ampliação de vagas, que ainda não está na íntegra, quer dizer, que não está completa, né? E também contemplando, porque a gente vê muitas vezes quando as mães procuram, os pais procuram, se consegue ou só para o horário da manhã, ou só para o horário da tarde, ou numa creche muito distante. Eu não tenho dúvidas de que isso demonstra que o Poder Executivo ainda não conseguiu, né, contemplar de forma integral toda essa exigência que a lei federal dá, que é ter a escola em educação infantil para todas e todos, os pequenos, os menores. Eu vejo que algumas escolas tiveram uma melhora de indicadores, precisamos ainda em algumas, mas também tenho que reconhecer
que o município, a Secretaria de Educação, tem feito um trabalho nessa área pedagógica, em equipes diretivas, em cuidados para que não haja muita troca de equipes diretivas, né, e que as escolas possam até mesmo recuperar uma parte, né, dos indicadores que tiveram no passado ou aquelas que não tiveram, passar por uma situação melhor, né, porque a gente sabe que a qualidade do ensino, eu diria até que a nível de país e de estado, a gente teve uma piora nos últimos anos, e essa piora se reflete quando muitas vezes alguns alunos chegam na terceiro, quarto, quinto ano do ensino fundamental e têm dificuldades ainda em ler, escrever, interpretar redações. Então, por isso, o município, através da Secretaria de Educação, tem que ser muito presente nisso, né, em melhorar essa situação. É um projeto que vai muito além do que muitas vezes a gente acredita que vai, porque é incentivar nas crianças, jovens, né, futuros adultos, essa participação cidadã, que pode ser através do voto, que pode ser através de acompanhar e de cobrar os seus parlamentares, de saber o que faz cada, né, o que é o executivo, o que é o legislativo, o que é o judiciário, as suas atribuições, o que é possível o vereador fazer. A gente vê os alunos empolgados, eles vêm aqui, eles são diplomados, eles fazem uma sessão deles, eles voltam orgulhosos para casa, para a escola, né? As professoras se engajam. De fato, olha, se faltei eu acho que 2 vezes, né, nessas votações todas, né, porque até no ano de 2018 alguns colegas disseram assim, talvez não deveria participar, talvez não deveria ir na escola, talvez não deveria acompanhar. Eu digo, não, isso aqui não tem a ver com política partidária, então, e sim com a participação do projeto. Eu sempre convidei todos os meus colegas, alguns foram, outros não, outros foram comigo em mais escolas, mas eu não deixei de ir. Eu acompanhei, né, aqui dentro, no plenário, quando os servidores fazem esse trabalho de divulgação, né, através da Escola do Legislativo, acompanhei, ajudei, né, a dar uma palavra, fazer uma fala com eles. Depois, no próprio trabalho de ir até as escolas, de acompanhar as votações, de acompanhar a sessão aqui com todo entusiasmo, participei das 3 sessões que tivemos, né, das 3 escolhas. Então, isso tudo faz a gente acreditar que é possível melhorar as condições, melhorar as coisas no município, no estado do país e no país através da participação dos jovens, participação das crianças, participação cidadã. Teve um episódio muito interessante que aconteceu recentemente, inclusive. Veio uma das meninas, entrou em contato comigo, né, e o meu WhatsApp é público, toda cidade tem, né, toda região tem, não é difícil falar comigo, mas eu disse assim para ela, olha, vai vir teu pai junto, vai vir a mãe, vai vir, né, alguma colega, uma professora. Não, vou eu e uma colega. Tá bem, então vocês vão vir em dupla, vem aqui no gabinete, eu recebo vocês. Ela tinha sido diplomada vereadora mirim. Bem, chega ela e a colega aqui, vereador, podia nos passar a cópia na íntegra do projeto que você apresentou lá em 2017, porque o meu pai tem um amigo que é vereador lá no Vale do Rio Pardo e que quer apresentar o mesmo projeto. Então, assim, esse entusiasmo, mas esse entusiasmo de uma pessoa, de uma menina, de uma jovem estudante, que acompanhou, se engajou, foi vereadora mirim, participou aqui e não deixou mais de vir, de estar aqui, de participar, né? Bem, tanto é que veio lá e ainda fez o elo, né? Me colocou em contato com o assessor do vereador, né? Lá da cidade de Veracruz, onde nós então fizemos encaminhamos o projeto lá para o vereador. Então é muito bonito isso, porque é o envolvimento deles e delas, eles saberem que eles podem participar, que eles devem participar, que uma casa legislativa é a casa para todos, eles acreditarem nisso e potencializarem, porque vão ser as futuras vereadoras e os futuros vereadores aí do amanhã. Bem, já são 20 anos, agora em setembro completei 20 anos de pesquisas e 13 anos desde que publiquei meu primeiro livro, com 21 anos.
São 22 livros publicados, recentemente a minha primeira edição bilíngue, português e inglês. Temos já um português e alemão, mas que ainda não foi publicado. Essa trajetória como pesquisador me fez conhecer aí várias regiões do nosso Rio Grande. Já são quase 800 famílias visitadas em 20 anos de pesquisas, só para as pesquisas, né? Um acervo de praticamente 41.100 fotografias antigas até o momento. Então, procurando preservar, conectar, né? Agora também estamos com um programa de TV, na nossa Vale TV, divulgando muito a nossa história, né? Unsere Familien, as pessoas que contribuem nas suas áreas de atuação, mesmo que Unsere Familien é um projeto para os 200 anos da imigração alemã, mas de fato, para o bicentenário, que é logo aí à frente, 2024, mas de fato esse trabalho ele vai muito além do que esse planejamento para os 200 anos. Porque a história também ela é dinâmica quando a gente descobre fatos novos, novo material, pessoas que se dispõem, pessoas que estudam e que passados alguns anos também são pessoas que podem contar muito bem, né, essas histórias e trabalhar o passado, conhecer o passado, trabalhar bem o presente e, claro, moldar um futuro melhor através das diversas áreas que esse trabalho a gente pode realizar. Então, de fato, ter esse grande acervo, essa memória iconográfica, teuto-gaúcha, teuto-brasileira, e também as conexões, porque a própria história germânica ela é uma história plural, né? Então, todas as vezes que a gente viu que pessoas tentaram puxar para uma única área, a gente viu, em primeiro lugar, que não deu certo, e segundo, que não era a verdadeira história da formação desse povo, porque houve outras origens, houve diversos povos que se uniram, né, para formar o que é hoje, não só a Alemanha, quanto esses descendentes que vivem, né, em diversos países pelo mundo, um deles o Brasil, né, especialmente aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, a formação desse acervo fotográfico, documental, a escrita como uma forma de preservar e de compartilhar essas histórias e, de fato, hoje a produção desse material audiovisual, porque as pessoas têm, eu até acredito que as pessoas têm uma procura maior hoje pelo audiovisual, né, por um vídeo, por uma forma diferente de explanar esse conteúdo histórico e cultural. Eu diria que um ano que ele foi mais intenso em tudo foi o meu ano na presidência aqui da Câmara. Não diria assim que, claro, que algumas coisas elas são mais difíceis, mas eu diria que todos os caminhos são difíceis. Não é fácil se eleger, né? Não é fácil também algumas conduções durante o mandato, porque, bem, a questão tem quem é base, tem quem é oposição, tem quem procura, como eu, fazer um trabalho independente, mais independente. Então, tem os seus desafios para todos os caminhos que as pessoas, por suas decisões, né, pela decisão, por estar mais próximo ou não do seu partido, né, vão de fato tomar. Eu diria que o ano da presidência foi um ano mais intenso, também com dificuldades, mas assim, dificuldades por quê? Porque é normal, não é tão salutar, mas é normal essa disputa muito grande dentro dos ambientes políticos, né? Até diria que não, mesmo que é grande, isso fez com que, por exemplo, às vezes um debate, isso nós nunca deixamos de fazer, deixamos de debater, de fazer, de ir até as pessoas, de dialogar com as pessoas. Agora, com a comunidade, quando vim aqui também, né, porque esta é uma casa legislativa do povo para o povo, nunca tivemos locais fechados, nunca fechamos o plenarinho em nenhum debate, isso que em debates muito difíceis que foram feitos, né, não tivemos medo, não tivemos receio, seja da comunidade, seja das pessoas, né, porque é o local do debate, é para ser a casa dos grandes debates. Então, a gente tem que nos esforçar para que sejam feitos grandes debates e com a participação das pessoas, né? Então, nós tivemos várias situações em que nunca uma porta ficou fechada aqui para
para a comunidade, para as pessoas. Então, eu diria que um ano em que muitas vezes muitas coisas elas eram superestimadas, né? Se havia um debate aqui, alguém levava atravessado para a imprensa, alguém falava diferente, alguém aumentava como tinha sido o debate, alguém saía de uma reunião de líderes, ligava lá para o cara do partido, que ligava para o cara do jornal, e aí, sabe, se fazia uma exacerbação de coisas que às vezes... E isto a gente tem que conduzir, porque o desafio é grande, né? Eu sempre brincava que um projeto não deu certo, um vereador brigou com o outro, caiu, quebrou um copo, tudo era culpa do presidente da Câmara. Mas, ao mesmo tempo, um ano de grandes desafios e um ano onde eu tinha e consegui reforçar o meu pensamento através daquele ano de 2018. De que quando a gente tem bons projetos, boas ideias, quando a gente trabalha pelas pessoas e para as pessoas, a gente não precisa ter receio de fazer os movimentos que a gente pretende fazer. Porque, na verdade, tudo que se faz, de certa forma, vai haver alguma crítica. Agora, entre fazer e levar uma crítica, entre fazer um outro projeto, atender uma outra demanda e levar 2, 3 críticas, entre uma terceira demanda e continuar levando críticas, mas podendo ver a diferença na vida das pessoas, um retorno para as pessoas, né, e a realização disto, isso é muito maior do que as críticas de alguns ou algumas situações que se tornam até pequenas no andar desse trabalho político. Foi uma situação muito difícil no dia 23 de abril de 2018, quando eu sofri um acidente na cidade de Voti, indo fazer visitas cedo, 7h52 da manhã, foi o exato horário do acidente, e foi como eu tive 5 costelas trincadas, 30% da minha musculatura comprometida por 5 meses, né? Fiquei 9 dias na UTI, dos quais 4 dias em coma. Foram realmente dias muito difíceis. Depois a própria recuperação ela não foi rápida, né? Animado aqui por voltar às atividades, pouco mais de 30 dias depois do acidente, né, entre hospital e recuperação em casa, animado. Em julho eu tive uma infecção, uma inflamação muscular, né, que me fez novamente ficar pelo menos 7 dias em repouso. E isso, depois disso tudo, durante também o processo, foi muito bonito perceber assim o carinho, as orações das pessoas e essa nossa possibilidade de poder retornar num período curto, pouco mais de 30 dias após tudo o que eu passei. Então, ter retornado, ter conseguido gradativamente, claro que o retorno realmente era vindo à tarde, depois vindo manhã e tarde, mas depois de determinada parte do ano, já manhã, tarde e noite, né, entre Câmara, entre visitas, entre comunidade, associações de moradores. Então foi em setembro, de abril a setembro que eu tive a recuperação plena, né? E mesmo que o acidente foi em 23 de abril, eu acordei do coma 4 dias depois, mas da UTI eu saí 9 dias depois. Então, praticamente ainda os meses de maio e junho foram mais difíceis, mas assim foi um momento de reforçar o carinho com as pessoas, né, porque também recebi de muitas pessoas dos 4 cantos da cidade, então foi... E a oração também, que tem um poder fantástico, independente da religião que a pessoa segue, a importância também da oração nas nossas vidas, e quando a gente reza ou ora, é um bem que a gente faz para os demais e que a gente faz para a gente. Tem vários momentos que eu creio que são muito gratificantes, né? Às vezes uma visita que a gente faz, de um telefonema que a gente recebe, de uma palavra de incentivo, uma palavra de carinho, né? Agora, claro que tem momentos, por exemplo, quando a gente visita uma escola e aí recebe um cartão dos alunos, né? Eu tenho 2 caixas de cartões, talvez uns 50% sejam do trabalho como escritor, pesquisador e palestrante, mas eu diria que no mínimo metade também tem a ver com as nossas
ações através da Comissão de Educação, através do nosso mandato, né? Claro que tem o que me marcou muito, a primeira visita que eu fiz numa escola, depois do meu acidente, e aí os alunos tinham então feito o desenho, eu com o São Jorge, com o dragão de São Jorge. Foi dia de São Jorge, dia 23 de abril, e assim foi tão bonito receber dos alunos uma série de 20 e poucos desenhos, cada um fez um desenho numa folha A4 e pintado, colorido, né? Cada um da sua forma, mas representando lá o vereador Felipe, o escritor, né? O palestrante, que tem proximidade com eles, com a escola deles. Então, eu diria que são vários os momentos, né? Várias as oportunidades onde a gente pode, de fato, receber, ou, por exemplo, eu sou padrinho de um clube de terceira idade, né? Tenho 39 vovôs e vovós, e seguido elas também acompanham, elas acompanham pelo Face, elas acompanham pelo Instagram, elas acompanham quando eu vou lá. Então, agora a gente retomando algumas atividades com elas, né? Depois também o trabalho social, porque às vezes as pessoas acham assim, aquele vereador aparece um pouco mais, aquele outro é de tal região da cidade, então ele faz um trabalho social maior. Bem, o trabalho social que eu faço já vem de muito antes do nosso mandato e com associações muito diferentes. Por exemplo, tenho uma proximidade muito grande, apoio muito a FAD, que cuida das crianças com Down, com os jovens com Down. Ajudo também outras entidades que atuam mais na área social, educação, também na área de ex-dependentes químicos, né, de cuidados, de a gente pensar que essas pessoas podem ter uma recuperação, e aí eu já atuei como palestrante, já atuei buscando emendas, não só aqui dentro do nosso orçamento, emendas a nível de Estado, a nível federal também, emendas parlamentares, mas mais a nível de Estado a gente já conseguiu várias emendas e várias conexões nesses anos todos, pelo fato de viver com essas pessoas, de viver a realidade, essas instituições, essas entidades. Então, assim, com muito entusiasmo, com muito carinho. Eu espero, primeiramente, que exista mais diálogo. Isso muitas vezes falta. Parece assim um toma lá da cá, né? Falou algo que eu não gosto, eu vou responder em mesmo tom ou vou responder num tom maior. Não é a política que eu gosto de fazer e não é a política que eu, de fato, considero no dia a dia. Então, assim, eu vejo que o radicalismo nunca é bom, seja aqui, seja fora, seja em outros países, né? E que o debate ele tem que ser mais amplo, mas mais do que ampliar o debate, é também pessoas que conheçam a área pública, pessoas que saibam o que fazer nas áreas que forem colocados, porque a gente percebe isso em diversos episódios da história do Brasil, né? Pessoas que são colocadas pelo voto ou não e que não têm a mínima ciência, né, do local que elas estão, ou do que elas devem fazer, ou do que elas estão fazendo. Então, quando elas não têm ciência, elas muitas vezes entram em outros debates que, de fato, nada vão evoluir, né, e melhorar os problemas, as situações, né, que temos aqui, seja no município, seja no estado, seja no país, né? O que eu quero dizer com isso é que, bem, tem que ter conhecimento, tem que ter engajamento e que o debate vai muito mais do que essa grenalização da política. Ou tem que ser a favor desse, portanto contra esse, ou tem que ser um desse ou desse e não pode pensar num terceiro, num quarto, num quinto colocado, né? Ou mesmo parlamentares que chegam com um discurso muito bonito, é o que a comunidade precisa ouvir, mas, quer dizer, o que a comunidade, muitas vezes, não é o que a comunidade tem que ouvir, né? Não é o que de fato precisa ser trabalhado. Então, assim, que tenhamos uma eleição que, não sei se ela será menos complicada do que as anteriores que tivemos, porque a gente vê
gradativamente uma situação mais delicada. Uma situação, assim, um acirramento ou uma questão assim nevrálgica, né, que a gente pode dizer, tem sido uma eleições, só que aí também eu como cidadão tenho este pensamento. Agora a imprensa, os partidos políticos, os próprios candidatos têm que ter um debate maior, né? Tem que ter um debate mais amplo das coisas que precisamos, né? Das coisas que queremos, do que pode ser feito e como pode ser feito. As atividades elas foram sendo retomadas. A Câmara optou em fazer um trabalho também remoto e às vezes com servidores, com os próprios vereadores, com CCs. Agora, por uma opção pessoal, eu estive presente em todas as sessões, não estive presente de forma híbrida, preferi vir aqui. Claro que lá em março, abril, a situação era mais difícil, né? E defendo muito toda a vacinação, todo o avanço do que está sendo feito na vacinação. As pessoas elas têm que acreditar o quanto a vacinação é importante para se ajudar, para ajudar os demais. E o que eu vejo assim que o avanço da vacinação melhorou a situação, e digo assim que, na verdade, desde o início do ano, a gente nunca deixou de ir até as pessoas, sempre com muito cuidado, sempre com muita... seguindo os protocolos. Eu nasci e me criei na cidade de Novo Hamburgo. Eu morei 10 anos na cidade de Farroupilha e depois eu escolhi Novo Hamburgo para viver e escolhi Novo Hamburgo para representar. Então, eu fico muito feliz com o carinho das pessoas, trabalho com muito entusiasmo, com retidão, com transparência, com muita presença. Presença nas famílias, nas comunidades, nos bairros, nas entidades, nas escolas, fazendo a diferença, naturalmente, na vida das pessoas, procurando através de projetos, atendimentos de demandas, a gente fazer não só a diferença, como deixar uma marca para as pessoas e uma comunidade melhor. Naturalmente, a gente segue com o nosso caminho para mais à frente aí também trabalhar de forma mais ampla pela região. Então, que a gente possa, durante todo o mandato e mais à frente, seguirmos juntos e, de fato, fazendo uma cidade, um Vale dos Sinos, uma região melhor, né, trabalhando bem o presente e moldando o futuro para os nossos descendentes, para as gerações vindouras.